75-year-old male back pain, 211 Silver Hollow Road, between Lane Road and Crosspatch Road. Você, sozinho com seus pensamentos, alguma vez já se perguntou se seria capaz de matar alguém? Com certeza essa ideia passou pela cabeça e passa pela cabeça de muita gente. Já se perguntou se esse seria um denominador comum entre os humanos? O que faz com o pensamento é o que te torna bom ou mal. No campo teórico, imaginativo, nós não podemos fugir disso. Já no campo prático, existe essa possibilidade. Se você leva suas ideias maléficas à frente, você escolheu um lado e vice-versa. Se alguém que levou esse pensamento à frente e matou alguém é uma pessoa má, qual adjetivo daríamos a alguém responsável por 931 assassinatos, que foram consumados literalmente com suas próprias mãos? Existe nome na língua portuguesa para caracterizar tamanha maldade? Tamanho gosto pelo ato da morte? Pense nisso e aproveite. Já dê o seu like e não se esqueça de ativar o sininho das notificações. A gente vai fazer com que você conheça o retrato mais fidedigno da maldade que já existiu. Thug Baron, o homem que ceifou quase 1000 vidas durante seus 75 anos de vida. Garantimos que você não viu muita coisa parecida até hoje. Eu sou o Boco e você é muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Thug Baron nasceu em 1765 no norte da Índia, em Jabalpur. Era um jovem sikhista normal daquela época. Vivia sob os dogmas da religião, bem como seus conterrâneos. Vale lembrar que naquela época a Índia já possuía uma população grande e que diferentes religiões viviam em comunhão. Conhecidamente calmo e introspectivo, ele, por um tempo, não demonstrava muito entusiasmo com nada. Entretanto, em sua juventude, entrou num grupo não muito ortodoxo perante os costumes da época, chamados de thugs. Eles eram homens de variadas idades que se reuniam para a prática de crimes. Foi para lá a convite de um amigo bem próximo. Esses delitos, entretanto, não eram leves. Se dividiam entre roubos grandes e assassinatos silenciosos. Não à toa que a palavra thug em inglês deriva-se da língua hindu da época. Na língua inglesa significa criminoso, bem como na época da qual estamos falando. De volta ao mundo dos crimes, o grupo era bem delimitado em suas posições. Suas vítimas eram, em maioria, viajantes, e a sua formação era bem plural, levando em conta a época em que surgiram. Havia aqueles que acreditavam no islamismo, hinduísmo e o sikhismo, todos eles em prol da maldade. Mas, originalmente, o grupo surgiu para adorar a deusa hindu Kali na primeira virada de milênio. Para isso, necessitavam fazer oferendas que envolviam sangue em geral. Entretanto, eles se aproveitaram e criaram uma cultura de roubo póstumo perante um assassinato, o que é um roubo posterior. Mas, voltando ao caso, Baron por lá ganhou grande notoriedade, o que culminou em sua liderança rápida. Era um dos arquitetos do crime na região e mentor daqueles que entravam neste mundo sujo. Nesse meio, desenvolveu seu lado assassino e frio. E, como você percebeu, se desenvolveu além das expectativas. Ultrapassou todos os limites, se é que eles haviam sido estabelecidos.
com a desculpa do roubo, a oportunidade para sua matança era perfeita. O grupo tinha um jeito bem específico de acabar com a vida de suas vítimas. Utilizavam um lenço usado em ocasiões especiais. Com isso, estrangulavam suas vítimas até que não houvesse 1 milímetro cúbico de ar dentro de seus pulmões. Mas Beram tinha um pequeno toque especial. Usava um medalhão grande e pesado para pressionar o pescoço dos pobres coitados que acabavam em suas mãos. Com a pressão do local, o processo era mais rápido. A falta de ar era mais grave e levava as pessoas a óbito em menos tempo. Tug Beram prezava pela eficiência. Todo o seu método criminoso era bastante ensaiado. Disfarçado de guia, se dispunha a ajudar quem desembarcava por lá. Fazia de tudo para que suas vítimas em potencial se sentissem bastante confortáveis. Ganhava a vida pela confiança, através de uma tenebrosa parceria com a morte. Mostrava tudo aquilo que brilhava aos olhos do viajante até que, algum tempo depois, chegassem a um ponto inóspito. De lá, só Beram saía. Os mortos eram enterrados em seus leitos de morte. A cada vez que cumpria esse roteiro, voltava mais rico para perto de seus amigos assassinos. Graças à eficiência mortífera de Beram, o grupo inteiro ficou famoso. Como consequência, acabou se expandindo. Era um grupo de extermínio sem qualquer intenção justiceira. A motivação era declaradamente criminosa. Durante um tempo, o montante de pessoas era de 2.000 integrantes. 2 milhares de criminosos dispostos a matar sem qualquer escrúpulo. Não menos importante, vale lembrar que eles eram exemplos de organização. Para não serem descobertos com facilidade, inventaram uma linguagem de sinais própria. Os membros conseguiam se infiltrar em diversos lugares sem serem percebidos. Beram parecia o mais disposto a ser o bode expiatório do grupo. Era aquele que mais matava. Com seu método infalível, acumulou mortes em seu currículo de assassinatos. Primeiramente 100, depois 200, depois 300 e assim por diante. Talvez nessa época tenha sido talhado também o nome crime organizado. Todos os passos do grupo eram dados de maneira bem pensada e sob as sombras. Não se admitiam falha para que se continuasse a matança. Consequentemente, o número de pessoas mortas ou desaparecidas na região cresceu assustadoramente. A Inglaterra, com grande influência e domínio na região, sentiu falta dos seus que iam para lá e não voltavam. Percebeu que isso não acontecia somente com seus comerciantes. Os conterrâneos indianos dos assassinos também eram vítimas ocasionais. Mas os thugs possuíam influência dentro da guarda da época. Por isso, conseguiram se safar por algum tempo. Não eram entregues aos ingleses porque ajudavam a denunciar outros criminosos tão perigosos quanto. Só que há um limite em tudo. De pouco em pouco, os ingleses demonstraram sua autoridade. Conseguiram ganhar campo, moral e informações. Foram desfazendo pouco a pouco o grupo dos thugs. Prendiam alguns aqui, matavam outros lá, extraíam informações através de maneiras escusas a fim de acabar de uma vez com as mortes numerosas que assolavam a região. Fizeram isso por um bom tempo até capturar um homem do bando de Beram. Para não conhecer o Vale da Morte, o homem revelou a localização de seus comparsas, entre eles o mais mortal, Thug Beram. Sem planejar muito, a polícia foi ao encontro de todos esses assassinos. Capturou mais um monte e, enfim, conseguiu encontrar o mais perigoso deles. No caso, eles só descobriram que ele era o mais mortal deles bem depois, quando ele estava devidamente preso à espera da sentença. Suas declarações deixaram embasbacados até os mais experientes militares daquela região. O assassino revelou tudo aquilo que havia feito. A lista era extensa.
era difícil de ler e molhada em sangue. A quantidade de mortes era tão grande que há uma confusão nessa parte da história. Alguns atribuem menos mortes a Beram, enquanto outros acreditam ainda mais em enforcamentos na extensa lista. Mas, segundo a maioria dos fatos, as mortes decorrentes das mãos do homem chegavam a quase 1000. O grupo, em sua totalidade, foi acusado de acabar com a vida de quase 500 mil de pessoas. A maioria desses mortos era inocente e só estava de passagem. A partir desse momento, a história fica ainda mais turva, quase impossível de ver. Beram, obviamente, foi condenado a uma morte rápida e dolorida. Neste ponto, as histórias se dividem. Há uma vertente que acredita que ele, como ironia do destino, foi condenado a morrer estrangulado por uma corda. Neste, ele acaba sucumbindo à falta de ar e morre como suas vítimas. Em outra teoria, ele teria dado com a língua em todos os dentes para dedurar os seus companheiros, assim como num processo de delação teria ganhado um benefício perante a lei. A liberdade teria sido o presente. E, ao que tudo indica, ele parece ter gostado do presente. Aqueles que contam essa história dizem que ele fugiu sem rumo e sem deixar qualquer vestígio, mesmo que ele seja o maior matador conhecido da história. Enfim, só saberemos essas respostas se tiver um além e dermos a sorte ou azar de o encontrarmos por lá. Voltando à sua história, alguns contam como 931 o número de pessoas que ele enforcou. Por outro lado, uma boa quantidade de estudiosos refuta essa informação. O que é sabido no final das contas é que ele foi um assassino contumaz e sem o mínimo de escrúpulos. Beram apenas usou o grupo criminoso como escapamento para a realização de suas peripécias sangrentas. E conseguiu. Até hoje não há registro de alguém que tenha quantidade parecida de mortes no currículo. Ninguém chega nem perto. Agora, você, deixe o seu comentário aqui embaixo, respondendo a seguinte pergunta: o que diria para esse homem se pudesse estar frente a frente com ele agora? Nós estamos curiosos com o resultado. Eu estou ficando por aqui. Até a próxima. Barbárie.